Então, pessoal, prosseguindo a nossa aula, nós vamos ver agora o comportamento óptico das lentes. Então, o que acontece com as lentes, no caso, o primeiro caso aqui, chamei de letra A, quando o raio 2 é maior do que o raio 1, tá certo? Então, essas são o que a gente chama de lentes mais largas, e aqui umas lentes mais estreitas. Aí veja o comportamento aqui. Essa linha em que os raios refletidos, no caso os raios incidentes, chegam nesse ponto aqui, a gente chama de normal. Meio 1, meio 2, meio 1, geralmente a gente toma o meio 1 como o A. Então, passando do meio 1 para o meio 2, que é a lente, e depois voltando para o A, que é o meio 1. Então, acontece isso aqui, ó. A lente, nesse caso aqui, ela é convergente. Certo? E aqui nós temos a normal nesses dois pontos. Toda vez que eu começo, os cachorros começam a latir. Parece que é combinado. Nesses dois pontos nós temos ali a normal. E nesse caso aqui, o que vai acontecer é que elas são divergentes. Certo? Isso para o raio 2 maior que o raio 1. Tá certo? Então, eu tenho uma lente aqui, ela é uma lente mais larga. E no caso do raio 2 ser menor do que o raio 1, a lente ela é mais delgada, ela é mais fina. Aí veja o que é que acontece. A lente que era convergente, quando ela é mais larga, ela, quando você afina mais ela passa a ser divergente. E a que era mais larga aqui, que era divergente, passa a ser convergente. Então, qual a diferença entre as duas? Convergente e divergente. A convergente, elas vai tudo para o mesmo ponto. A divergente não, e raios eles se espalham. Certo? Então, raios incidentes, raios refletidos. Raios incidentes, raios refletidos. Certo? Essa linha aqui continua sendo a normal, a partir desse ponto aqui, nós chamamos de normal. Certo? Tanto aqui como aqui. E aqui a mesma coisa, a normal, nos dois pontos. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Certo? Então, voltando a lembrar que esses dois tipos de lente aqui são lentes mais largas. Então, o raio da segunda é menor que o raio da primeira. Você vê que aqui eu tenho uma parte plana e uma parte esférica. Mesma coisa, tem uma parte plana, uma parte esférica. Então, o raio, são dois raios diferentes. Então, como o raio 2 é maior que o raio 1, como ela se comporta? A lente côncava, não é isso? Ela é convergente nesse caso aqui, e a lente convexa divergente nesse caso aqui. Quando você afina a lente, deixa a lente mais fina, mais delgada, lente delgada, aí o que acontece? O espelho, a lente que era côncava, ela passa a ser divergente, e a lente que era convexa passa a ser convergente. Então, isso é o que acontece quando se muda o raio de curvatura das lentes. Certo? Então, nós vamos ter como representação, voltando só a lembrar aqui, que os raios incidentes são paralelos. Certo? Raios incidentes paralelos. Então, o que vai acontecer com isso aqui? Eu vou apagar essa tela para a gente ver o que vai acontecer aqui. Como é que a gente vai representar isso aqui. Tá certo? Então, quando a gente fala bordas delgadas, eu falei nesse tanto aqui em delgadas, bordas delgadas. Tá certo? Nós podemos ter o raio 2 maior que o raio 1, o raio 2 maior que o raio 1 e o raio 2 menor do que o raio 1. Tá certo? Raio 2.
Aí o que foi que aconteceu? Na primeira ela era convergente, na segunda ela é divergente. Na primeira convergente e na segunda divergente. E a representação dessas lentes vai ter essa representação aqui. Depois, com as bordas mais espessas, bordas mais largas. Bordas espessas. Nós podemos ter o raio 2 maior que o raio 1, ou o raio 2 menor do que o raio 1. O que é que acontece? No primeiro caso, ela é divergente, e no segundo caso, ela é convergente. Tá certo? Como é que a gente vai representar isso aí agora? A representação dessas lentes, deixa eu botar no preto, já que eu coloquei o preto aqui, a representação dessas lentes vai ser isso aqui, ó. Setinha para fora, setinha para dentro. Essa é a representação dessas lentes. Certo? Então, no caso, como geralmente o meio externo vai ser o A, então essa relação de R2 com R1 pode ser classificada as lentes dessa forma, certo? Então, lentes delgadas convergentes, lentes delgadas divergentes. A representação vai ser esta aí. Então vamos para o foco de uma lente delgada. Então como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com o foco? Então eu vou ter que apagar essa tela para a gente continuar aqui. Eu quero lembrar vocês que eu vou voltar a resolver as questões e nós vamos decidir como é que nós vamos trabalhar a nota desse segundo exercício, certo? Eu quero ver como vocês têm COEP pela frente, então se metade dessa nota vai ser o COEP e a outra metade a gente pode até pensar em não fazer prova, fazer só as atividades. Vamos trabalhar em cima disso, ver o que é que a gente vai resolver em relação a isso, tá certo? Então deixa eu pegar aqui o livro que eu estou usando, que são os focos de uma lente delgada. Então primeiro, a lente que tem setinha para fora, certo? Então aqui eu vou ter o eixo principal, aqui eu vou ter os raios incidentes, são raios paralelos, né? Sempre lembrar que os raios incidentes são paralelos, e ela vai se encontrar nesse ponto aqui, que vai ser o foco da lente. Então, F é o foco da lente. Tá certo? Isso acontece quando a lente ela é convergente. Depois, nós vamos ter, ainda como lente convergente, né? Setinha para fora, eixo principal e raios incidentes paralelos, certo? Aí vai encontrar aqui o foco. Vai acontecer esses dois casos para as lentes convergentes. Vamos ver o que vai acontecer com as lentes divergentes agora. Então, nas lentes divergentes, setinha para dentro. Nós vamos ter aqui o eixo principal, tá certo?
raios incidentes paralelos, ok? E vai acontecer isso aqui, ó. Como elas são divergentes, o foco vai estar aqui. Isso vai acontecer com as lentes divergentes. Vai acontecer este caso aí e vai acontecer este caso aqui. Setinha para dentro, eixo principal, certo? Raios incidentes paralelos, ok? Então vai haver essa divergência aqui, né? E o foco vai estar aqui. Certo? Ou não? Tá, não. O foco vai ser nesse caso aqui. Deixa eu ajeitar aqui que eu errei. O foco vai estar aqui. Certo? Isso acontece com as lentes convergentes e isso acontece com as lentes divergentes. Veja que os raios incidentes, quando eles são refletidos, eles vão direto para o foco. E os raios incidentes nas divergentes, quando eles são refletidos, não, eles passam direto e o foco vai ser formado em outro ponto. Tá certo? Para lentes convergentes, o foco ele é real. E para a lente divergente, o foco é virtual. Tá certo? Eles são simétricas em relação ao centro óptico da lente. Isso aí, no caso de lente, no caso de espelho, não. Espelho a gente chama foco mesmo. Né? No caso de lente, a gente chama isso aqui de distância focal. Certo? Então essa é a distância focal. Uma outra coisa aqui que eu quero pontuar, certo? Dá para copiar aí, dá para ver. Por enquanto só a parte teórica, depois a gente entra na parte de cálculo, mas tem que lembrar da teórica antes de entrar na parte de cálculo. O que acontece aqui, ó, eu tenho aqui uma lente convergente, certo? Setinha para fora, eixo principal. Aí eu vou ter aqui, ó, um raio incidente e um raio refletido, certo? Essa distância focal, eu vou chamar aqui de F1, ela vai ter a mesma distância aqui de F0, certo? Existe aí uma simetria. Simetria, esses dois valores, essas duas distâncias vão ser iguais. E quando a lente isso para a lente convergente, e para a lente convergente, né? Convergente até não. E no caso das lentes divergentes, setinha para dentro, certo? Vou ter o eixo principal, ok? Aí eu vou ter aqui o raio incidente e o raio refletido. Então, nesse caso aqui, ó, o foco vai ser formado aqui, tá certo? Então, nós vamos chamar agora aqui de F1 e aqui a mesma distância F0, tá certo? Isso é o que vai acontecer nos dois tipos de lente, na convergente e na divergente. Certo? A distância focal, ele vai ter uma simetria. E essa simetria sempre vai passar pelo foco. Certo? E
a construção geométrica das imagens, eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente vou ter que desenhar todos eles, e a gente vai ter que lembrar que vai haver uma semelhança com o que a gente viu de espelhos, como a imagem é formada dentro das lentes, e vai haver vamos chamar de simetria com o que a gente viu de espelhos, certo? Se a imagem é maior, se a imagem é menor, se a imagem é virtual, se a imagem é direita, são essas coisas que a gente vai ver. Então, como eu vou ter que desenhar tudo de novo aqui, e a gravação não vai dar tempo de fazer isso, então eu deixo para a próxima aula, ok? Então vamos no grupo combinar essa questão da nota 2. Eu vou inserir a nota de vocês, a nota do exercício 1, que eu não estava conseguindo, está dando problema para eu inserir, mas eu vou inserir e nessa quarta você já tem a nota de vocês. E a outra coisa que vai acontecer é que, para a gente combinar, então eu vou combinar no grupo de vocês, né? Tem um grupo lá, Física 2, aí eu vou combinar naquele grupo, não no outro, porque todos os outros professores vão ter o acesso. Eu quero fazer com vocês essa relação, a gente combinar, certo? Fazer esse acordo, e para a gente fazer isso, a nota do COEP vai valer 5, tá certo? Então lembre que você vai participar do COEP, já temos 5, e a outra nota é trabalhar as atividades. Então eu tenho aí exercício para resolver, vou resolver alguns, pedir para vocês resolverem outros, tá certo? E a gente vê essa questão. E a outra coisa é que eu estou mandando uma aula só porque a gente acelerou muito no primeiro exercício e está bem próximo de terminar a ementa. Então, para que não aconteça de terminar a ementa antes de terminar o segundo exercício e ficar sem saber o que fazer, então estou indo mais devagar e estou mandando apenas uma aula para vocês. Beleza? Então, até a próxima.